Assim, Leila, Silvia, Leide, Silvia. Eu vou começar aqui lendo um texto que eu escrevi rapidamente. É pequenininho, tá bom? Para não perder a essência do que eu queria dizer, eu acabei escrevendo um textozinho, 7 páginas. Mentira. Hoje eu vou falar sobre um homem que no Jardim das Oliveiras está orando em agonia. Numa barca sacudida, um homem dorme em paz. Diante de uma multidão faminta, um homem reparte o pouco que tem. Frente a uma mulher humilhada, um homem devolve a ela a sua dignidade. E ao saber da morte de um amigo, esse homem chora. Esse homem é Jesus. Não o mito, não o Jesus histórico, não a figura teológica, mas sim esse espírito crístico que é o ser mais puro que já habitou entre nós, encarnou para nos mostrar o que podemos ser. Celebramos hoje 5 anos de um grupo de estudos do Evangelho que busca, além das letras, evidente, o Evangelho vivo, que precisa ser vivido hoje. Eu vou recordar esse Jesus, o homem integral, aquele que sente, pensa, ama, acolhe, respeita, age e serve, sempre em harmonia com a vontade divina. A doutrina espírita nos ajuda a compreender esse homem integral em profundidade. Como diz Amélia Rodrigues, nas suas obras, Jesus, o educador das consciências, Jesus, o psicoterapeuta da alma, Jesus, o amigo que nos espera à beira do caminho. Hoje, aqui na minha fala, vou tentar levar todos nós a reencontrá-lo nas cenas que, de alguma maneira, marcaram a presença dele. No gesto firme e compassivo diante da mulher adúltera, nas lágrimas de amor em Betânia, na tempestade acalmada com autoridade e paz, na multiplicação do pão que sacia a fome da alma e do corpo, e no Getsemane, onde o divino se curva, mas não perde a dignidade, revelando a força de uma fé lúcida, compactada e firme. É sobre esse homem que eu pretendo falar hoje com vocês. E aí me foi passado para falar hoje aqui sobre isso. Jesus é a humanidade, me basear na obra de Amélia Rodrigues e tentar trazer para vocês Jesus, o homem integral, psicologicamente equilibrado, que aplicava a energia do amor em perfeita harmonia. Então, primeiro a gente tem que entender o que é um homem integral, não vou perder muito tempo com isso, porque estou vendo que tem muita gente que estuda Joana, então é só um guache sobre isso aí. É o que Joana fala na primeira obra, O Homem Integral, e a gente pode tirar disso aí. Mas, na verdade, o homem integral é aquele que age, pensa, acolhe de maneira completamente conectada à vontade divina e à lei de Deus. Né? E aí, durante a minha fala, eu tentei escolher 5 passagens em que eu pudesse trazer para vocês, que pudesse expressar esse homem integral. E vou tentar demonstrar como Jesus viveu a plenitude da condição humana, porque ele estava encarnado, unindo firmeza e compaixão, serenidade e ação, afetividade e lucidez, e como ele foi um modelo de sanidade moral, espiritual, psicossocial, enfim, um homem integral. Tá bom? Escolhi 5 passagens, e como eu tive que me manter na série evangélica, fui aos livros de Amélia Rodrigues e procurei, naquelas pérolas do Evangelho que o Luiz Cláudio mostrou para vocês, fiz a minha pesquisa ali e vou trazer para vocês isso aí. De que maneira? Vou trazer para vocês um Jesus que sente
mas não deixa-se dominar pelos sentimentos. Jesus ama, mas não compactua com o erro. E Jesus que serve, mas com firmeza e clareza de propósito. Tudo bem? Só para a gente saber de onde eu vou partir, por que eu estou partindo daqui, e aí a gente daqui vai caminhar. Vou voar. Quem me conhece sabe que eu já falo rápido. Vocês estão rindo de quê? Eu só tenho 1 hora para falar muito para vocês. Se não der um finalzinho depois, a apresentação vai no grupo e a gente conversa depois. Tudo bem? Foi dada a largada. Bom, vamos falar de a mulher adúltera, João 8:11. Todo mundo conhece a passagem, não vou entrar na passagem, era para eu ler, mas não vou ler, vou seguir. Tudo bem? Onde a gente encontra isso? Essa passagem da mulher adúltera estão nessas obras de Amélia Rodrigues, todas elas, tá bom? Então é bom que a gente conheça isso aqui, porque vocês vão ver que a Amélia Rodrigues vai tratar da mulher adúltera falando do homem, do marido dela. Quem estuda... Tá bom, claro, vai ficar disponível. Vai ficar disponível. Vamos lá? Então, olha só. A primeira coisa que Jesus faz como homem integral nessa passagem é resgatar a dignidade humana da mulher ali. E é da mulher porque a cena é com a mulher. Em outras passagens, ele faz a mesma coisa com o resgate da dignidade humana com outros personagens que cruzam o seu caminho. Ok? Então, o que ele faz aqui? Ele não nega o erro da mulher em nenhum momento, mas ele trata ela como um ser em processo de evolução, não como um rótulo, pecadora, adúltera, culpada. Aliás, a mulher adúltera não é um termo criado por mim, tá? Todas as traduções bíblicas, eu procurei novas, mas todas tratam esse título para essa passagem, ok? Então, esse rótulo já está sendo dado até porque já colocou o evangelho em circulação, tá bom? Então, Jesus trata ela porque está devolvendo a ela uma identidade essencial. Está dizendo para ela que ela é filha de Deus e que ela é capaz de recomeçar. Mas ele está falando isso para ela e para todos aqueles que, de alguma maneira, também largaram as pedras. Porque o recomeço é para ela que, de alguma maneira, estava equivocada nos seus sentimentos, nas suas condições de amor e afeto. E quando vocês estudarem a série evangélica com a gente, e nós vamos tratar esses capítulos em outras obras, vai ficar bem claro toda a angulação que ela traz sobre essa cena e o que Jesus fala naquele momento. Mas Jesus também resgata o recomeço daqueles que tiveram que largar a pedra para recomeçar uma vida baseada agora nas suas próprias consciências que foram colocadas em xeque por Jesus. É quando Jesus pede para largarem a pedra, ou jogarem a pedra aquele que não tem pecado, a consciência grita e exige daquele que larga a pedra reexaminar a sua consciência. Então, a gente já pode pensar em quais pedras a gente está na mão aí, tá bom? Por que a gente está carregando pedra? Contra quem a gente está carregando pedra? E sobre quais argumentos a gente mantém essas pedras nas nossas mãos? Porque aqui, Jesus faz um desafio a essa hipocrisia social e religiosa, porque ele revela e julga o outro sem olhar em si, aqueles que queriam tirar a pedra. E eles queriam tirar a pedra porque, para eles tinham essa razão, porque a lei dava esse direito para que eles tacassem aquelas pedras. E quando eu falo quais são as pedras que a gente mantém nas nossas mãos, é porque tem pedra que a gente mantém, porque a gente acredita na lei humana como a lei perfeita, que dá direito a gente de tacar pedra no outro. E aí, quando a gente taca a pedra, fala, mas eu mesmo não queria, né? Mas está aí, né? O que eu vou fazer? Você vai fazer exatamente o que Jesus fez com aqueles homens que seguravam as pedras e tiveram que reexaminar a sua consciência diante de uma luz que foi acesa dentro deles. Se fosse fácil manter a retidão da lei divina, todos nós seríamos homens integrais, homens do maior aqui. A gente está aprendendo a fazer isso. Jesus lá atrás ensinou a esses homens que antes de olhar para fora é preciso olhar para dentro. Quando Jesus trata da evolução
espiritual e moral do homem, a escada de Jesus não é uma escada que leva para cima, é uma escada que leva para dentro do seu coração. Então, quando você sobe moralmente, você acessa o teu coração em caminhos e cantos que você não estava olhando, e sempre estiveram ali. Não é isso? Então, quando a gente vai fazer uma limpeza em algum canto da nossa casa, a gente fala, nossa, tem coisa aqui que eu nem sabia que estava aqui ainda. Quando a gente examina a nossa consciência sobre a luz do Cristo, a gente descobre coisas que estão ali há muito tempo, que a gente tinha até esquecido que carregava aquela pedra no bolso para ferir alguém em algum momento, quando preciso fosse. Tudo bem? Então, Jesus, como educador da consciência moral e não executor de uma lei punitiva. Essa frase, há flores no caminho, Amélia Rodrigues diz que a verdadeira justiça não se compraz com o castigo, mas com a iluminação da consciência. Então, se você quer fazer justiça, tacando pedra em alguém, dá uma lida nessa frase antes de você partir para cima de alguém e busca no teu interior o conhecimento do que seja iluminar a tua consciência. Todo mundo que erra, todos, nós todos, né? Nós não, sou o pessoal que está fora da federação. Eles sempre estão na escuridão da vida deles, de algum momento. Escuridão que precisa de alguém para iluminar a consciência. Esse homem encarnado que fez isso e que trouxe todo mundo aqui hoje é Jesus. Como o senhor Pedro falou, ele tem nos chamado insistentemente ao longo de várias encarnações para que a gente pudesse, em algum momento, vestir essa camisa azul e estar aqui e falar, agora eu vou. Agora vai. Ó, a denúncia de uma cultura de exclusão e o convite a uma fraternidade verdadeira. O que está lá no livro Até o Fim dos Tempos, no capítulo 15? A misericórdia não se alia à conveniência. Ela liberta sem aplausos e cura sem alardes. Então, a misericórdia divina, quando Jesus é misericordioso com aquela mulher, ele, em nenhum momento, ele está sendo conivente com o erro dela. Em nenhum momento. Ele simplesmente está olhando ela com um ser imperfeito, que está em processo de evolução, que está errando por algum motivo. Como nós também temos os nossos motivos para dizer por que a gente erra o tempo inteiro, não é isso? Porque desde criança a gente aprende isso. Quem tem irmão aqui, né, Júlio? Tu é mais nova, tu era que levava a culpa, né? Não, mamãe, o Lucas fala, não, mãe, foi a Ju que fez isso, né? É sempre isso. Porque a gente aprende a se defender culpando o outro. Só que Jesus não faz isso, porque a misericórdia de Jesus não é uma misericórdia que vem ser conivente com o erro. Essa misericórdia é para libertar todo mundo, inclusive quem estava com a pedra na mão. Então, se você está com a pedra na mão, você pode ficar tranquilo que Jesus está te dando uma chance de recomeçar de novo, de uma outra maneira. Agora, depende de você, tá bom? Porque quem tem que largar a pedra é você. O convite é feito. É esse movimento de você largar a pedra e partir à frente, iluminando a tua consciência, esse é um trabalho seu. Não tem como ninguém aqui fazer por você. Tem pessoas que podem te ajudar, mas, tá bom? Então, para a gente poder entender mais ou menos o que é um homem integral, Jesus, e o que é um homem não ainda com a sua consciência não integral, eu separei aqui nessa passagem, né? 3 comportamentos de Jesus, um homem integral, e 3 comportamentos de um homem comum como a gente. Tá bom? Então, Jesus, o homem integral, ele não julga, mas ele desperta a consciência moral com a sabedoria dele. E o homem comum, o que faria nessa cena? Iria condenar sem empatia, esquecendo das próprias falhas. Não é o homem daquela época, não, é o homem de hoje, isso aqui, né? Porque quando a gente olha o Evangelho, a gente não está olhando uma cena do passado, não, tá? Não é um livro de história, não. O Evangelho é um livro vivo, do dia de hoje, do agora. Então, todas as passagens que você estiver vendo ali, lendo ali, o Evangelho é um livro do agora. Só lembrando também que esse homem aí é ser humano. Né? Isso. Era no masculino. Muito bem, o Flávio fez agora um... O Flávio fez uma parte agora que eu tentei fazer no começo, não consegui, mas era isso que eu queria dizer. Lá no início. Bom,
Jesus, que é o homem integral, ele protege a dignidade da mulher, oferecendo um novo começo. E se fosse a gente expor, humilhar ou descartar quem erra? Não é assim que a gente faz? Ah, errou para mim, só errou uma vez. Não, chega, não sou bobo, que isso? Ai, cansei, né? Chega, né? Morreu para mim. Aliás, a gente mata as pessoas quando elas erram com a gente, né? A minha irmã mandou te dar um abraço. Estou te dando ao vivo, porque ela está me vendo. Então, a gente tem que ter cuidado com a maneira como a gente trata a pessoa diante do erro que ela tem, porque quando a gente faz isso, a gente está olhando só para fora. O que Jesus fez na cena do homem integral, falou, ei, tudo bem, tu quer olhar para fora? Olha para dentro. O Evangelho segundo o Espiritismo tem uma lição sobre isso, não tem? Que pergunta lá, eu posso criticar o amiguinho que faz alguma coisa errada? Está escrito lá. Kardec estudou isso para a gente. Eu vou deixar isso aí, não vou dar spoiler, dever de casa, procurar no Evangelho segundo o Espiritismo, vai estar essa passagem. Tudo bem? Terceira parte. Jesus une firmeza e compaixão. Ele fala, vai, não peque mais. Uma firmeza. Ele está falando com ela assim, ó, você chegou até aqui porque você tomou decisões equivocadas na sua vida. Vai, não erra mais. Não toma mais essas decisões equivocadas. Ele fala isso para a gente todo dia de manhã. Todo dia de manhã, Jesus chega para a gente e fala assim, Jorge, vai e não peques mais hoje. Eu assino um compromisso com ele. Mas aí, tipo, 8 horas eu já rasguei o compromisso. Mas aí, o que o homem faz, o homem comum? O homem comum, diante de uma cena dessa, ou ele é conivente com o erro ou cruel na correção. Não é assim que a gente faz? Quando a gente é amigo de alguém, a gente fala assim, Flávio é meu amigo. Não, tudo bem, levou isso aí. Não, Flávio, vem aqui, dá um abraço aqui e tal. Quem você não conhece, o que você faz? Joga a tua pedra. Você é cruel, você é julgador, você é o dono da verdade, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso para aprender com Jesus nessa cena como é que a gente pode transcender isso aí. Não vou falar disso, porque não vai dar tempo. Vamos nessa outra aqui. É porque essa apresentação aqui não é a que já estava revista. Já pegaram o anterior que eu passei. Eu estava ali atrás, eu já tinha refeito ela. Aí não deu para passar para cá. Mas está tudo bem. Essa frase é a menor frase do Evangelho. Jesus chorou. Quem que imaginou Jesus chorando? Fala a verdade. Tinha esquecido, né? Do homem que foi encarnado, né? Desse espírito crístico, né? Que usou do corpo todas as sensações que todo homem tem. Chorou. Essa frase pequena acontece no Evangelho quando ele sabe da morte de Lázaro. Falam para ele, Lázaro morreu. Ele chorou. Ele sabia que Lázaro não tinha morrido, mas ele sentiu. O coração dele ficou apertado. Então, nesses 3 livros aí, tem mais, tá? Está no prólogo de Vivendo com Jesus, capítulo 4 de Pelos Caminhos, e o 15, quando voltar à primavera. Já estudamos esse? Não, né? Vamos estudar, né? Já estudamos. Perguntinha só para o pessoal, porque vocês estão atentos aqui. Pra gente. Pessoal aqui da frente. Ó, então vamos lá. Jesus nos ensina a sentir sem se perder. Eu sou pai de 3 meninos. Os 2 primeiros eu ainda falei aquela famosa frase, desculpe, tá? O homem não chora. Mas graças a Deus, por menor agora de 10 anos, não tem isso. Eu choro junto com ele. Porque assim, a gente é fruto de uma educação social, antropológica, cultural, que vai trazendo a gente até determinado ponto. Quando a gente encontra um novo conhecimento que pode transformar a nossa vida, é necessário que a gente se transforme. Então, graças a Deus, eu estou conseguindo me transformar numa pessoa diferente do que eu era. E isso não quer dizer que aqueles erros que eu cometi, eu não vou ter que refazê-los, mas não vou cometê-los, ou daqui para frente. Tá bom? As lágrimas de Jesus ensinam que a sensibilidade não é fraqueza, mas é uma virtude. Chorou hoje em dia é fraco, né? Aliás, de algum tempo já, né? A pessoa que demonstre em algum movimento um sentimento maior em alguma coisa, a gente fala, esse aí já não serve. Esse aí, muito banana. É banana ainda que fala? O pessoal mais jovem, a Ju, a Priscila, é banana que fala, gente, né? Então, no mundo moderno, onde muitos se focam nas emoções, em nome da razão,
Jesus nos mostra o equilíbrio entre sentir e compreender, agir e acolher. Lembre-se, ele está sentindo um coração apertado pela morte de um grande amigo. Eu gosto disso aqui, porque isso aqui é tudo aquilo que o espírita não faz, né? A gente chega assim, quando alguém morre, e fala assim, não chora, ele está num lugar melhor. Segura. Ele não morreu. E a pessoa está em frangalhos ali, perdeu o pai, a mãe, o filho, e você... Gente, Jesus chorou quando o amigo dele morreu, e não morreu. E você está falando com o teu conhecimento espírita para alguém que perdeu alguém querido? Não chora não, Paulo. Ele está vivo. E, filho, tudo bem, o conhecimento espírita te ensina isso. Mas naquele momento, chora junto. Abraça, acolhe. Age fraternalmente como um homem integral que Jesus é e mostrou para a gente. A gente perde um tempo danado numa hora de uma emoção em que você pode colaborar e extravasar a emoção com alguém e ajudar num abraço. Você quer doutrinar alguém naquele momento, meu. A dor do outro também é a minha missão. Olha aí. Isso aí o Espiritismo explica para a gente, né? Explica Jesus lá atrás, porque Jesus explica para a gente que é necessário servir, né? Quem acolhe um coração em dor está acolhendo o próprio Cristo. Não foi isso que ele falou? Quando ele fala das criancinhas. Então, a dor do outro é uma missão sua. O espírito é chamado a chorar com os que choram, sem medo de se aproximar da dor alheia. Porque a gente, às vezes, fica com medo de se contaminar e fala assim, ai, meu Deus, eu sou espírito, estou chorando no momento desse, eu tenho que falar para ela que o problema é a dor quando vem, é para transformar. Tu fala amanhã, tu fala depois da manhã, tu fala na terça-feira, na quinta-feira, quando ela te procurar, né? Aí tu vai lá e fala, deixa eu falar uma coisa para você. Tem um grupo espírita que eu frequento, tem umas palestras boas de você ouvir lá. É bom você ouvir uma coisa, mas não fala, às vezes você está perdendo a chance de se humanizar diante da dor do outro. Jesus não resolve tudo com milagre. Primeiro ele se compadece, depois ele age. Se a gente fosse Jesus, né? Quando a gente soubesse que morreu? Morreu nada. Está viva lá ver. Não, Jesus deixa todo o processo acontecer, porque esse processo é o processo de aprendizagem que o homem precisa passar. O homem tem que aprender por si mesmo, porque o ensino já foi dado. Então é necessário que a gente ultrapasse esses caminhos, demonstrando aquilo que a gente já sabe colocar para fora. Né? Então a gente vê na série psicológica para quê? Se curar e curar os outros. Para caminhar por aí curando feridas. Então, a gente tem que deixar as coisas acontecerem, mas a gente tem que estar ali. A vida continua, mas isso não anula a dor do agora. É isso que eu falei há pouco tempo para vocês, né? A gente quer mostrar que a vida continua, mas esquecendo o coração ferido que está na nossa frente. Então, a imortalidade da alma não nos impede de sofrer, mas nos ajuda a sofrer com esperança. Isso para tu falar depois, tá bom? Porque, às vezes, a gente utiliza a doutrina espírita muito mal. Não só nesses casos aí, em outros, que eu não vou nem citar, porque são mais delicados ainda. E a gente quer demonstrar que a gente estudou no ESG 1, 2 e 3, e que aprendeu tudo na apostila, e começa a falar uma porção de coisa para as pessoas, sem se preocupar a dor que vai causar naquele coração que já está ferido. Todo mundo tem um machucado no joelho, no braço, na orelha, só bate nesse lugar, né? Onde você está com a tua dor, é só nesse lugar que as pessoas batem. Elas jogam mais dores ainda em cima da tua própria dor que você está sentindo. E a gente vê isso dos próprios espíritos, que esquecem esse movimento desnecessário. Primeiro, acolher. Primeiro, a gente precisa... As lágrimas de Jesus nos lembram que fé não é anestesia, é confiança amorosa no processo. E a gente, às vezes, é espírita anestesiado, né? Ou a gente pretende estar anestesiado pela fé que a gente aprende na doutrina espírita. Não, isso aqui é... Não, eu nem entendi, não. Aqui é... A dor eu sei que é para ir para frente. Eu tô bem. Não nada.
Não é nada, né? A gente fez um encontro fraternal aí para trabalhador espírita aí, falando justamente sobre o quê, Flávio? Sobre os problemas profundos que os trabalhadores espíritas têm e não se abrem em nenhum momento, nem mesmo dentro da casa do espírita, para se tratar. Então, é como se você fosse médico e receitasse um remédio para fora, mas não passasse remédio para você mesmo, nem procurasse um médico. Você morre, mas morre. Não morri, pô. Vou viver. Vou só dor aí para frente. Vou morrer aqui sem remédio. Você entendeu? Então, a gente precisa ter a atenção que essa fé, às vezes, que está servindo de anestesia para a gente, está tirando a gente de uma realidade de convivência humana que a gente precisa passar. Quando voltar a primavera, estou olhando aqui, vamos correr. No capítulo 15, em Betânia, Lázaro voltou ao capítulo, né? Jesus não está insensível à morte, ele transcende a ela, né? Mas sem ignorar ela. Naquele momento, quando ele chora com todo mundo que pensou que Lázaro morreu. Imagina você estar diante de todo mundo, das irmãs dele, todo mundo fala assim, Jesus, Lázaro morreu. Ele dá uma gargalhada e fala que nada, morreu nada, confia, o pai aqui é demais. Não, o que ele fez com a lágrima dele? Ele vai transcender a morte. Porque mesmo Lázaro não estava tendo morrido naquele momento, quando ele vai lá trazer Lázaro à vida, ele transcende a morte, pelo primeiro movimento que ele faz. Mas ele, em nenhum momento, ele ignora aquele movimento de dor daquelas pessoas que estão ao redor dele, pensando que o Lázaro morreu. A Amélia Rodrigues apresenta para a gente Marta como símbolo da racionalidade e Maria como a representação do sentimento. Ambas são acolhidas. Aquela que é prática e aquela que é sentimental. E o que a gente faz diante dessas pessoas? A gente escolhe uma. Porque assim, eu gosto de conversar mais com Marta, que Marta me entende logo. Eu falo, Maria fica com esses negócios de blé, não quero isso não. Ou ao contrário, você vai pelo sentimental e esquece um coração que é prático, porque aprendeu nas encarnações, em algum momento, a se defender da vida ou a viver praticamente. E falta o que essa pessoa? Desenvolver sentimento. Colocar o sentimento para fora. Às vezes, diante de uma pessoa muito prática, aquela pessoa não aprendeu a tirar a casca ou as carapuças que ela tem, porque ela não quer demonstrar o seu coração para ninguém, para não se ferir novamente. Mas Jesus acolhe todas elas. O retorno de Lázaro apresenta a glória da vida que renasce, mesmo depois de aparente derrota. Então, o que Jesus está mostrando quando traz Lázaro para a gente? Olha, ok, o sentimento existe, está todo mundo acolhido, mas vocês têm que acreditar que a morte não existe. Não existe no sentido absoluto do espírito que eu estou falando, mas é necessário que vocês tenham que aprender que em algum momento isso vai acontecer, mas vocês vão renascer. E vocês vão estar acolhidos por mim também. Eu vou acolher vocês a cada dor que vocês tiverem. As lágrimas de Jesus não são fraqueza, mas sinal de profunda comunhão espiritual com a humanidade. Isso eu já falei aqui diversas vezes. E a gente vive numa sociedade, né, onde a gente aprende a não demonstrar os nossos sentimentos em nenhum momento agora, né? Você tem que ser forte, uma sociedade competitiva, né? Quem é fraco, quem demonstra algum sentimento diante de algum problema, não serve para trabalhar, não serve para se relacionar, não serve... A Amélia Rodrigues mostra que a vida espiritual não exclui o sentimento, mas o qualifica. Ela pega esse sentimento que a gente muitas vezes despreza, qualifica ele, dando um status que ele não tinha naquele momento da perda. A ressignificação desse sentimento de perda que Jesus traz e acolhe todo mundo que tinha achado, que tinha perdido. Lázaro devia ser um baita de cara, né? A gente lê o Evangelho, né? Todas as passagens que tem Lázaro, a gente se debruça sobre essa figura e a gente vê que é uma figura que ele permeia vários grupos. Todos os grupos são apaixonados pela figura de Lázaro. Quando Jesus é interpelado no Evangelho de Lucas sobre a morte de Lázaro, tem uma multidão. Gente, uma multidão procurar Jesus junto com a irmã daquele para dizer que ele tinha morrido, porque ele realmente era um bom coração. Era um homem diferenciado. Então, Jesus qualifica
esse sentimento, né? Sem excluir esse sentimento, levando esse sentimento de perda de uma pessoa muito querida na comunidade. A verdadeira glória da vida é amar e permanecer fiel à esperança, mesmo diante da morte. É isso que Jesus está ensinando para todo mundo ali. Para a gente também. Agora, tá bom? Jesus está falando para a gente assim, olha, o importante é amar. O importante é permanecer fiel à esperança. O Evangelho segundo o Espiritismo tem uma lição importante sobre fé no futuro. Outro dever de casa também para a gente ler. Pode ler amanhã, não precisa ler hoje. Pode ler amanhã, né? Depois do café da manhã. Então, Jesus quer passar a imagem, a mensagem para aquelas pessoas e para a gente que está aqui, que mesmo diante da morte é necessário se manter a esperança do recomeço. Assim como ele fez com a mulher adúltera do recomeço, ele faz com aquele que morre fisicamente e espiritualmente também. Ama, acredita, tem esperança. A vida continua, verdadeiramente. Lá no prólogo de Vivendo com Jesus, a Amélia Rodrigues define Jesus como psicoterapeuta da alma. Não preciso dizer nada, né? Ele não evita a dor, mas atravessa ela com luz. Sua presença afetiva em Betânia é modelo de solidariedade espiritual ativa. Eu gostei disso, que eu poderia. Depois eu fiquei pensando, né, como é que eu tirei isso, né? Porque a verdade é que Jesus mostra uma solidariedade espiritual ativa, e essa coisa do agir é típico de um homem integral, que sabe fazer o que tem que ser feito, né? Como Jesus fazia. Jesus sabe agir, sabe ser ativo diante de toda situação. A gente olha para o planeta às vezes e fala assim, o planeta está perdido. Gente, tem bilhões de bilhões de planetas aí, que todos eles já passaram por coisa pior do que a gente. Então, tudo isso que está acontecendo aí, a galera sabe cuidar muito bem. A gente só tem que fazer a nossa parte, trabalhar no bem. Então, quando o homem integral que Jesus age, e ele age ativamente, ele mostra uma solidariedade espiritual que até então não existia naquele momento. O nosso quadrinho aí. Ele deu uma água porque estou corrida, hein? Bom, Jesus, o homem integral nessa cena, expressa... olha só, tudo que está escrito aqui é que eu penso, tá? Não é a verdade absoluta, evidente, tá, gente? Então, estamos sempre abertos aí a discussões futuras aí sobre a temática de qualquer pessoa. Bom, Jesus expressa sentimento com equilíbrio sem perder a serenidade. Né? E se fosse homem não integral, o que aconteceu lá com a multidão que foi falar com ele? Se descontrola emocionalmente ou reprime a dor. Não é isso que a gente faz? O que Marta fez? Pô, morreu tem 3 dias, agora que o senhor chegou aqui? Parece que só tem 3 dias que ele morreu, agora que está aqui, agora não adianta mais, não. Ele, calma, deixa comigo. Ó, sofre com o outro não por desespero, mas por empatia amorosa. Às vezes a gente agarra a dor do outro, ele só está gritando porque sabe nadar, não, mas são 2 gritando aqui. Né? Não é isso? O cara pula lá dentro para salvar o outro que está morrendo afogado. Tu sabe nadar? Não, mas agora tem 2 gritando. Jesus não. Jesus, ele vai com uma empatia amorosa, ele vai na dor do outro e ele se solidariza ativamente com a dor do outro, verdadeiramente. Ele não entra em desespero. Aquele homem que ainda não está completo, sofre por si, afunda sem luto, sem compreensão espiritual. E aí é difícil, né? Jesus demonstra que sentir é parte da força moral. Olha aí, gente. Quem já imaginou isso? Que sentir é parte da nossa força moral. E um homem que não é integral acredita que a emoção é fraqueza e desorganiza-se diante da dor. Não é isso que acontece? Às vezes a gente fala assim, nossa, eu tenho que ir lá no fulano que ele está completamente perdido. E é espírita, né? Muito tempo, conhece a doutrina, trabalhador. Aí você tem que ir lá e falar com ele, pô, vamos fazer uma prece aqui, vamos dar uma acalmada, dar uma respirada. Lembra de Jesus? Aí tem que falar isso para ele. Não é isso que faz na mente hoje? Lembra de Jesus? Fala para o companheiro que está na dor. Ei, tu lembra de Jesus? Não, dá uma respirada agora. Faz igual a Hortência. O pessoal antigo aqui sabe de Hortência, né? Na hora que ele ia jogar a cestinha, né? Faz isso. Tá? Então, a gente precisa, diante desse movimento todo,
entender esse ser integral e como a gente precisa caminhar nessa direção. Tudo bem? Estou nem correndo muito, gente. Jesus acalma a tempestade, Marcos 4:35. Isso aí está em outros também, tá? Peguei, adoro o Evangelho de Marcos. Peguei só um capítulo, Vivendo com Jesus, vou ficar te devendo essa pesquisa, porque tem outros capítulos, eu só escolhi esse. E aí, todo mundo lembra dessa cena? Olha aí, só olhar aquela cena lá que vocês vão imaginar o que está acontecendo, né? Jesus escolhe o Mar da Galileia como símbolo de uma ligação com o simples, com o cenário da vida cotidiana. Então, quando a gente estuda a vida de Jesus, não é só porque está no Antigo Testamento que via da Galileia, né? A gente vê que a Galileia era aquele pessoal que né, que vocês estão imaginando da periferia de Israel. Não pode vir coisa boa de lá. Não sou eu que disse isso não, tá? Aí, dorme em paz lá no barco durante a tormenta, porque ele carrega a paz em si. O homem que carrega a paz em si, a serenidade em si, como ser integral, o mundo pode estar desabando. Ele está completamente pleno de si. Não é isso? Não é uma bem-aventurada, aquele que se levanta com firmeza e doçura, enfrentando a fúria da natureza com autoridade. Ainda é sacudido pelos discípulos, né? Ei, não está vendo aí o barco aí, não? Tu vai continuar dormindo. Ele convida os discípulos ao enfrentamento das próprias tempestades interiores, mostrando que os desafios externos espelham o que se passa no íntimo do ser. Às vezes, a gente encontra uma pessoa, né, diferente do Jorge, assim, que é meio agitado, tá tudo tranquilo, né? Mas por dentro está enfrentando um maremoto, né? O barco da vida dela está quase virando. Aí o que você tem que falar para ela? Tu lembra de Jesus? Ele está no teu barco aí. Vai lá acessar ele, que ele está no teu barco. Acessa o teu Jesus aí. Pede a ele para acalmar essa tempestade que está aí dentro. Pede ajuda para ele. Não esquece dele, não. Então, quando ele deixa os discípulos passarem por esse movimento tempestuoso, não é porque ele estava ignorando aquele movimento que estava acontecendo. O que Jesus está fazendo? Como faz em todas as passagens com os discípulos. Vocês têm que agir. Vocês têm condições de agir por conta própria. Por isso que Jesus foi embora, gente. Se Jesus estivesse aqui até agora no meio da gente, sabe o que a gente fazia? Vamos perguntar para Jesus como é que resolve isso. Né? A maior liberdade que Jesus fez da humanidade foi ter ido embora, deixado com a gente. Ó, agora é com vocês, 500 da Galileia. Né? Agora é com vocês. Vocês têm condições de acalmar a tempestade da vida de vocês. Vocês estão comigo. 24 horas eu durmo na casa de vocês, eu como com vocês. Já ensinei a vocês várias coisas e vocês continuam desesperados ainda. Jesus conhece e enfrenta também a tempestade da alma humana, né? Porque a figuração do Evangelho, dessa tempestade externa, na verdade, está fazendo a figuração das tempestades interiores. Aliás, tem algumas mensagens de Emmanuel que falam exatamente sobre isso, né? O barco. Jesus tinha e tem o poder sobre a tempestade da natureza. Também se preocupa com as tempestades do coração. Ele não esquece a gente em nenhum momento. Como eu disse, aquele movimento em que a gente se acredita sozinho, em que a gente acha que o desespero colocou a gente num ponto de um precipício que só nos resta saltar, porque não tem mais nada, Jesus está ali com a gente. A gente não pode esquecer isso nessa tempestade. Para o espírita, Jesus não está interessado apenas em acalmá-las externamente, mas em nos ensinar a enfrentá-las com recursos morais. Por isso que Jesus fala, vocês têm que agir. Eu estou ensinando vocês a agir por conta própria. Por quê? Porque vocês é que vão levar esse evangelho a toda parte. Vocês é que têm que aprender a desenvolver o espírito crístico de vocês, porque vocês um dia, olha só que coisa legal, vou contar para vocês, se vocês não sabem. Um dia a gente vai ser espírito crístico, vai ter um planetinha para a gente governar. Então a gente precisa aprender como enfrentar essas situações para que a gente, no momento em que isso acontecer, a gente não se desesperar, manter a nossa paz, né?
Autoconhecimento, vigilância e fé raciocinada, né? Parece fácil, né? Isso aí parece até receitinha de bolo. Anota aí. Autoconhecimento, vigilância e fé raciocinada. Que você precisa para caminhar na tua vida para se manter calmo. Anotaram? Não anotaram, gente? Não bateram forte. Depois vocês vão me ligar para perguntar o que é. Ó. Ele propõe um mergulho no próprio íntimo para conquistar a paz. Ele propôs um mergulho nas águas agitadas dos sentimentos primários para deles o indivíduo libertar-se e adquirir o paz. Família Rodrigues que escreveu, está lá naquele capítulo lá. Tá? Para o espírito, a paz não é dada como milagre. Aí está o Pedro chegando ali, ele sabe disso, né? Que ele fala para a gente. O planetão aí, a espaçonave está aí. A gente está esperando alguém chegar e selecionar a gente por nome. Sheila, pode passar. Não é assim, não, né? Não é. Às vezes a gente está achando que a paz que a gente quer vai ser dada para a gente em algum momento. E gostei da Marcela. Toma uma paz para tu, Marcela. Toma aí uma serenidade. Não é, né? Então, quando ele está deixando a gente passar por esses movimentos aí são para a gente aprender. São para esses movimentos que a gente tem que colocar diante daquilo, utilizar tudo que tu sabe. Às vezes a gente estuda a beça, né? Aí vem uma pessoa aqui na frente, acontece muito isso comigo, tá? Posso falar de mim que não dá processo. E a pessoa começa a falar uma opção de coisa, eu falei, eu já escutei esse negócio aí, mas não me lembro de nada. Não é assim? Aí fala, não, vou lá voltar para estudar esse negócio, porque... Aí, o que acontece é que a gente, às vezes, pega o conhecimento espírita que a gente tem e, diante da situação, do fato que a gente precisa utilizar o conhecimento, o que a gente faz? Se desespera. Grita por Jesus, não procura agir por conta própria, já utilizando todos os mecanismos de conhecimento que você tem dentro de você. Então, a doutrina espírita ensina que Jesus oferece o escafandro do esforço pessoal, que é o símbolo da responsabilidade individual. Todo mundo tem que mergulhar nessa água profunda ainda. Todo mundo está enfrentando um barco agitado na vida. Se não está hoje, já enfrentou. E vou falar com vocês, vai enfrentar mais alguns ainda. Então, é nesse movimento que a gente tem, que a gente precisa aprender como se safar dessas situações. Jesus permanece em paz interior, mesmo diante do caos exterior. Quem consegue fazer isso aqui? Às vezes a gente... Não, tem gente que consegue, mas é porque não se situou ainda no que está acontecendo, né? Já fez? É aquele pessoal que você fala assim, mas você estava tão calmo. Eu não sabia nem o que está acontecendo. Aí tu fala, mas rapaz, eu creio que tu estava sereno, né? Não, sabe nem o que estava acontecendo. Quando eu vi ali... Porque diante da dor, né? Diante desse mar agitado que a vida traz para a gente, cada um tem o seu caminho aí, né? O seu barquinho. Não é isso? O barquinho que a gente vai navegando, vai enfrentando mais ondas. No trabalho, em casa, na família, nos amiguinhos, no centro espírita. Gente, vocês estão há muito tempo no movimento, mas eu preciso relembrar vocês. Tem muito mar agitado dentro do movimento espírita. Não tem, Pedro? Tem muito mar agitado. Tem muita gente aí que está remando para um lado, outro rema para o outro. Aí depois pula para o barco e fala, vamos resolver isso na mão agora. O que ele fez? Esqueceu de Jesus. Não, meu filho, lembra de Jesus, como é que Jesus resolvia essa coisa. Né? E o homem que ainda não está lá como Jesus, ele entra em desespero, acreditando que tudo está perdido. Agora já era, agora o barco afundou. Não, estou te falando, Luiz, sério. Obrigado por tua ajuda. Ainda fala assim, né? Mas daqui para frente tem jeito não. Agora eu estou... Agora já era. Agora... Daqui para pior mesmo. Eu não... Obrigado, tá? Mas... Por quê? Porque ele não consegue encontrar naquele movimento que ele está passando a referência básica que a gente não pode esquecer, que é Jesus, no barco da gente. Ele vai resolver a partir do momento em que a gente começar a colocar a nossa mão no movimento também. Jesus confia plenamente na vontade divina e na travessia com propósito. Isso aqui é legal. Deixa eu explicar para vocês por que eu botei isso. Jesus sabia assim, esse pessoal que está nesse barco aqui não vai desencarnar agora. Então, quando tu está atravessando um problema bem difícil, tu não vai desencarnar naquele problema. Que parece insolúvel. Não, esse aqui, nunca passei por uma situação como essa, hein? Eu estou com obsessão esses dias aí, sei não. Estou para largar o movimento. Não aguento mais.
Quanto mais eu trabalho, quanto mais eu me dedico, pior fica a minha vida. Eu brigo em casa, brigo no trânsito, no trabalho, eu não aguento mais. E aí, para variar ainda, a minha família tem problema. E liga para quem? Para mim. Aí não dá. Além de resolver o meu problema, que eu não consigo resolver o problema dos outros, não dá. É o fim. Aí não. E aí Jesus pede para a gente, nesse movimento, que a gente precisa entender essa travessia que a gente está fazendo, porque a vida tem um propósito. Que vai chegar uma hora que o barco também vai, né? Depois ele volta de novo. Um transatlântico, um barcão grande, né? Mas enquanto ele for canoa, em que a gente já tiver ido, a gente precisa aprender nesse movimento o propósito da vida que a gente tem. A gente precisa pensar sobre o propósito da nossa existência, da nossa vida. O Espiritismo fala sobre isso. Nós não somos apenas passageiros do barco. Por que que eu estou nesse barco? Por que que esse meu barco é tão agitado assim e o do outro não é? Qual o propósito disso? Então, essa travessia, ela está ligada à vontade divina, à tua existência, ao movimento que você tem que ter encarnado para você poder enfrentar essas situações. E o homem normal vê dificuldade como castigo ou abandono. Isso aí, na encarnação... O Espírito é bom disso, né? Na encarnação passada, eu taquei e foi pedra na cruz. Foi o mal que fui eu que agora orei. A gente tem isso, né? Estou abandonado. Agora, tem saída mais para mim. O homem comum acha isso, né? Jesus usa a autoridade espiritual para acalmar o ambiente. Aliás, a gente tem, graças a Deus, isso aí, a gente tem muitas pessoas que são assim, né? A gente chega perto de algumas pessoas, a gente está agitado assim, ou então a gente procura essas pessoas, né? Poxa, deixa eu lá tomar um café, tomar um chá, deixa eu dar uma ligada com um amigo, que quando eu estou perto dele, ele consegue me acalmar, né? Porque, às vezes, a gente vai para aquelas pessoas que esperam que alguém externamente resolva o problema sem despertar os recursos internos. A gente está sempre na dependência de alguém. Diante desse sofrimento, dessa dor, desse movimento complicado. A gente cruza os braços, a gente para de remar, a gente quer que alguém venha e resolva tudo para mim. Me ajuda aí. Ajuda. Aí a pessoa fala o quê? Mas você já pode fazer isso. Lembra de Jesus? O que ele te ensinou? Vamos embora. Então, quando a gente faz o atendimento fraterno, o que a gente está fazendo com aquela pessoa que está ali na frente é despertando nela a possibilidade dela se reconhecer como capaz de vencer os seus próprios problemas. Você está ali como um mecanismo de ajuda e apoio e tem que deixar claro para você, eu não vou resolver o teu problema. Eu vou te ajudar a você caminhar com os teus pés para resolver o teu problema. Eu estarei aqui, mas às vezes você precisa de ajuda de alguém dali, alguém da colar, a parte espiritual a gente vai cuidar, mas você tem que ajudar o teu próprio problema. Não espere que você venha aqui 6 sessões, tome passe, escute uma palestra do Jorge, depois do passe, e você está curada, não está. Você vai resolver os teus problemas por si mesmo. Eu vou te ajudar. Olha aí, gente. Corremos, hein? Uau! 48. Vai dar. Já avisou. Vai dar para ver tudo. Tá rindo, né, Leite? Multiplicação dos pães é legal, sabe por quê? Eu estou falando da primeira multiplicação dos pães. Teve duas. Beleza? Peguei 2 livros. Quando voltar a primavera, Livros do Mundo. Tem mais também. Jesus está à beira do lago. Chegam para ele e falam assim, acabaram de decapitar João Batista. Lembra de Lázaro, quando ele chorou? Ele se entristece e faz o quê? Pega o barco e atravessa. Ele quer ficar só. Está lá no Evangelho, tá? Não estou criando essa história, não. E mesmo diante desse movimento que Jesus procura se isolar, porque ele está sentido por aquela situação, ele vai se mover de compaixão diante da multidão. Os discípulos vão atrás dele, a multidão vê ele atravessando, fala assim, eu vou atrás de Jesus. Vai todo mundo. Quando Jesus pensa que está sozinho, tem uma multidão
Aí o que é que o Evangelho fala? E Jesus ficou a tarde inteira curando as pessoas. Então Jesus pegou aquele sentimento que ele estava querendo se isolar, porque ele se recolhe trabalhando, ele vai servir. Ele passa a curar todo mundo. Aí vai escurecendo, né? Aí os discípulos falam o que para ele? Falam coisa. Está cheio de gente aí, está escurecendo, nós não temos um grão de arroz para dar para ele. Vamos mandar todos. Está no Evangelho, tá? Vamos dispensá-los para que cada um possa buscar o seu alimento. Jesus, não. Dê vocês a eles o que comer. Jesus não falou de primeira, que nem acalmou a tempestade, ou alguma. Não, eu resolvo isso. Não. Vocês podem agir. Chama eles à consciência para que eles possam agir, para que eles possam, diante da multidão confusa e faminta, ter um movimento de respeito àquelas pessoas e fazer o que você pode fazer. Né? Seria bom a gente ter um Jesus do lado aí para multiplicar as coisas para curar, né? Mas aí Jesus manda de 2 em 2 para aprender a curar. E ele não vai desprezar em nenhum momento essa massa, né? Ele vai devolver a esperança viva para eles. Deixa eu passar aqui, que aqui está bom para a gente. Então, diante dessa situação toda de dor, Jesus sente compaixão ativa mesmo em momento de dor pessoal. Ele está com aquela dor pessoal, ele cura todo mundo, e mesmo assim, diante daquele movimento, ele não vai, então manda o pessoal embora para comer. Não. E se fosse a gente ia se isolar na própria dor, fechando seu sofrimento do outro, né? Olha, não quero falar com ninguém agora aqui. Não é isso? Olha, Flávio, eu não vou poder dar aula hoje no EG, quarta-feira à tarde, porque me aconteceu. Não é isso que a gente faz? A gente sabe o serviço. Não tem como, Martinha, não dá para eu ir lá no passe, tá bom? Porque eu recebi a notícia agora que me acabou comigo. Não estou mentindo, não. O que a gente faz? Se afasta do trabalho. O que Jesus fez? Curou a tarde inteira e no final ainda se preocupou com aquele pessoal todinho e falou assim, não, dê alimento a ele, vocês. Aí, diante da impossibilidade que eles tinham, não, deixa que eu vou ajudar vocês dessa vez. Organiza, partilha e age com o pouco que tem. A gente, diante da dor, do desespero, a gente, né? Jesus não. Está lá no Evangelho, tá? Separa em filas, homens, mulheres, crianças, organiza. O homem comum foca na escassez e justifica a omissão pela falta de recursos. Não dá para atender todo mundo. Vocês podem usar isso aí? Não tem como atender todo mundo. Não tem trabalhador para todo mundo. Não adianta você mandar todo mundo aqui que eu não tenho como ajudar. Jesus envolve os discípulos na solução, ensinando a eles responsabilidade solidária. Vamos lá, vamos fazer junto? Vou te ensinar na primeira. Daqui para diante vocês vão ter que começar a fazer. E o homem comum espera que outros resolvam ou que o milagre venha pronto. Vou passar por isso aqui que não vai dar. A última, ó, em 3 minutos. Não vou conseguir, já sabe, né? Mas vamos lá. Está nesses livros aqui, ó. Peguei 4. Fala dessa passagem. Ele sente medo, angústia, solidão, mas não se entrega ao desespero. Em vez de negar o sofrimento, ele acolhe com consciência, fé e entrega ativa. Ele está sempre agindo. Ele nunca está parado diante daquilo que está acontecendo e acreditando no Pai que vai resolver. Ele está sempre se deixando resolver as situações, mas sem se desconectar daquilo que está acontecendo. Quem lê o Evangelho sabe, né? E nessa hora ele chorou sangue. Está lá. Jesus vive um conflito emocional real, mas permanece com uma harmonia interior muito grande, né? Ele não age por impulso, ele não foge da responsabilidade, não terceiriza essa responsabilidade. Ele é um homem integral que se sente profundamente e escolhe conscientemente o bem maior. Ele sabe, seja feita a tua vontade, Pai. Querer mesmo, né? Mas seja feita a tua vontade, é isso aí. Em Luz do Mundo, a Amélia Rodrigues vai descrever ele no Getsemane como artista supremo da renúncia, são palavras dela,
que está prestes a entoar a canção mais difícil, a do silêncio e da entrega. Jesus sabe que a redenção da humanidade não virá pelo espetáculo, mas pela profunda transformação íntima. Então, não é por Jesus na cruz que a gente está solto, livre, não, tá? É por essa reforma íntima que você tem que fazer. Está acabando, gente. Eu estou só 35 slides. O livro de Deus, nesse capítulo, ele expõe o contexto do Getsemane, porque ele mostra a fragilidade de Pedro, né? O medo e a negação. O que Pedro faz aí quando o pessoal vai pegar Jesus? E a espada na orelha do Malco, né? Blau. Jesus, não. Tu tá comigo esse tempo todo, tá fazendo um negócio desse, cara. Imagina quando eu for embora. Tu vai me negar. Vai lá, bota a orelha do rapaz no lugar e fala a famosa frase. Isso. Então, assim, nesse momento do Getsemane, a gente tem exatamente, ao mesmo tempo, como o homem integral Jesus age diante daquela situação embaraçosa, terminal, difícil, e um homem não integral como Pedro. Está agindo diante daquela mesma cena, estando na própria cena. O que acontece. E aí, quando sai dali, deve ter caído a ficha em Pedro. Nossa, eu cortei a orelha de um homem, vão matar Jesus. O que eles vão fazer comigo? Vou matar também. Vou meter o pé, vou fugir. Que é o que a gente faz de vez em quando, né? Quando a gente se vê diante de uma situação, fala assim, pô, se o fulano não deu conta, eu mesmo que não vou dar. Eu vou-me embora, tá? Tá acabando, agora tá acabando mesmo, gente. Ó, Jesus sabe exatamente o que está por vir, ele não se ilude, nem tenta escapar da missão. Ele podia chegar ali e falar com Deus, né? Pai, 2 meses aqui, eu acho que eu consigo melhorar ainda mais essa galera. Me dá 2 meses aí, vai Judas se perder nessa subida. Ué, não podia? A dor é acolhida com lucidez, ele está lúcido diante daquilo que vai acontecer, né? Ele ora, mas não para evitar a cruz. Jesus está orando para fortalecer, para atravessar aquele momento difícil. Porque tem momento da vida da gente, né, espíritas do Brasil, que vamos ter que atravessar aquele deserto da vida. Então, ao invés de você orar para não atravessar o deserto, vamos orar para que a gente possa atravessar aquele deserto bem com Jesus. E vamos parar. O homem que não é integral nessa situação busca a negação, a fuga, tenta escapar da dor, ignora a realidade, ou se entrega ao desespero. Ao invés de orar com força, está orando para que a vida o isente da experiência necessária. Não nós não, aqui. Lá de fora. Que reza assim, ai, meu pai, tira esse problema da minha vida. Ai, meu pai, pelo amor de Deus, eu estou trabalhando tanto tempo lá, pai. Me ajuda. Não é assim? Adiante. Jesus sente tristeza porque angústia e temor, é evidente, mas não se desequilibra. Transforma os sentimentos em oração e mantém a serenidade para continuar. E um homem que não é como Jesus se descontrola emocionalmente, no momento como aquele, tem crise, tem raiva, corta a orelha dos outros, ou bloqueia os sentimentos. Fica frio demais e fala, agora tá. Não tem que vir, vem. Não é? Na verdade, é uma fuga, né? Jesus, na autodisciplina e impulsividade, mesmo em sofrimento, ele controla os impulsos. Não se desespera, não acusa ninguém, não abandona o compromisso. Um homem comum, diante da dor, pode agir com impulsividade, romper relações, abandonar os deveres, reagir com agressividade ou vitimismo. A maioria das vezes é isso que a gente faz diante de uma situação ruim para a gente. Foi corrido, né? Estamos no último slide agora. Eu trouxe Jesus aqui, um Jesus de todas as etnias, de todas as culturas, um Jesus de hoje, de ontem, de sempre, para a gente. Tá bom? Espera aí, tem que voltar. Calma que não acabou também assim não, gente. Jesus é o que modelo, mas é sobretudo o ser integral que vive a lei de Deus com consciência desperta, equilíbrio emocional e um amor lúcido. Nas cenas que nós vimos, que contemplamos, ele não age por impulso nem reage por instinto.
Ele escuta antes de falar, acolhe antes de corrigir, silencia antes de julgar. À luz da doutrina do Espírito, das páginas sensíveis de Amélia Rodrigues, aprendemos que a humanidade de Jesus é revelação da nossa possibilidade. Jesus é o equilíbrio que cura, Jesus é o humano que revela o divino que nos habita. Obrigado, gente. É isso, tá bom? E finalmente chegamos para o momento do nosso lanche.